Sério, gente, às vezes eu paro pra pensar e eu fico meio perdido tentando entender como que a gente chegou nesse ponto. Parece que a sociedade inteira aprendeu a se preocupar mais com as coisas erradas e o pior é que muita gente nem percebe mais. Por que que ainda tem gente que morre de medo do filho ser um LGBT, mas não tem o mesmo medo do filho crescer e virar um cara violento, desrespeitoso, machista, racista, corrupto? Porque o pânico não tá na identidade e não tá no caráter. Porque sendo bem direto, gente, o que destrói vidas não é alguém amar diferente, se expressar diferente ou viver da própria arte. O que destrói vidas é a violência, é preconceito, é abuso de poder, é falta de empatia. Só que isso parece ficar em segundo plano. E aí quando a gente entra num negócio ainda mais profundo que muita gente finge que não existe, o racismo estrutural. Não é só sobre alguém ser explicitamente racista. É sobre um sistema inteiro que já coloca certas pessoas um passo atrás desde o começo. É sobre quem nasce tendo que provar o tempo todo que é capaz. É sobre quem entra numa loja e já sente os olhares. É sobre quem anda na rua e já sabe que pode ser parado por suspeita sem ter feito absolutamente nada. E aí entra outra coisa pesada, que é a cultura machista, que está enraizada em tudo. Porque desde pequeno o homem ele é ensinado a não demonstrar sentimento, a ser dominante e provar a masculinidade o tempo todo. E isso gera um monte de cara frustrado, agressivo, que acha que tem o controle sobre o corpo, a vida e as escolhas das mulheres. Enquanto isso, a mulher cresce tendo que se proteger o tempo inteiro do olhar, da fala, da atitude, como se o problema fosse ela existir e não sobre quem não sabe respeitar. Sabe o que é mais revoltante nisso tudo? É que isso tudo que eu acabei de falar que se conecta. Porque o mesmo sistema que julga pela roupa, pelo jeito, pela música, é o sistema que olha torto para quem ouve funk, por exemplo. Como se isso definisse caráter. Como se gostar de um estilo musical fosse motivo para desconfiança. E aí que entra um ponto que muita gente evita falar, que é a polícia. A polícia, que deveria ser sinônimo de segurança e de justiça, de proteção. E sim, existem profissionais sérios que fazem o trabalho certo, mas não dá para fingir que não existe um grande problema. Porque na prática, muita gente já foi parada não pelo que fez, mas pelo que aparenta. Pela roupa, pelo estilo, pela cor da pele, pelo lugar onde ela mora. Batida policial não deveria ser baseada em preconceito, mas muitas vezes é assim que acontece. Isso não é vitimismo não, tá? É realidade de muita gente. É a pessoa sair de casa já sabendo que ela pode ser tratada como suspeita só por ela existir. É viver com essa pressão constante de ter que provar que não é uma ameaça. Agora junta isso tudo que eu acabei de falar com desigualdade social. Aí vem outro ponto que muita gente adora criticar sem nunca nem ter vivido essa situação, que é o sistema de cotas. E eu falo direto mesmo, eu queria muito que quem reclama de cota vivesse a realidade de quem mora na periferia. Que acordasse cedo, estudasse em escola pública, sem estrutura, lidasse com 1000 dificuldades dentro de casa, falta de recurso, falta de incentivo e ainda assim tivesse que competir de igual para igual com quem teve tudo desde sempre. Eu queria ver essas pessoas sentirem na pele o que é querer fazer faculdade e não conseguir, não por falta de capacidade, mas porque o sistema nunca te deu as mesmas oportunidades. Porque é muito fácil você falar de mérito quando você já largou tudo lá na frente. É muito fácil dizer que todo mundo tem as mesmas chances quando você nunca precisou lutar o dobro para conseguir metade. A cota não é privilégio, ela é tentativa de equilíbrio. É uma forma de corrigir, mesmo que minimamente, uma desigualdade que vem de muito tempo. Mas aí, em vez de olhar para isso com empatia, muita gente prefere julgar. Igual a pessoa julga roupa, julga gosto musical, julga orientação, julga a aparência. E é sempre o mesmo padrão. Apontar o outro ao invés de questionar o sistema. E quando entra religião na parada, aí que fica mais contraditório. Porque a base deveria ser amor, acolhimento, cuidado com o próximo. Mas tem gente que usa a fé mais para excluir do que para incluir. Se a gente parar para pensar, Jesus Cristo andava com quem era rejeitado pela sociedade. Ele não ficava perguntando quem merecia ou não. Ele ajudava, ele acolhia, ele dividia. E hoje tem gente que fala em nome de Deus, mas não consegue dividir nem o básico com quem precisa. Não consegue olhar para o outro sem julgamento. E aí fica essa incoerência. No fim das contas, tudo isso volta para a mesma pergunta.
que tipo de pessoa a gente está formando. Porque ser diferente nunca foi o problema. O problema é machucar, é oprimir, é diminuir e fechar os olhos para a injustiça. Eu só queria, gente, viver numa sociedade onde o medo fosse criar alguém sem caráter e não alguém fora do padrão. Onde o foco fosse ensinar respeito de verdade. Onde ninguém fosse tratado como um suspeito por causa da aparência. Onde ninguém fosse desacreditado por ser pobre. Onde ninguém precisasse provar o tempo todo que merece existir com dignidade. Porque no final, não é sobre quem você ama, o que você veste ou o que você escuta. É sobre como você trata as pessoas. E talvez o maior erro da gente seja esse, ensinar a parecer certo, mas não ensinar a ser certo. E enquanto isso não mudar, a gente vai continuar vivendo num mundo que julga muito e entende pouco.